Olá, meus amores, e aí, beleza? Hoje a gente vai continuar falando sobre texto dissertativo. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o título do nosso texto dissertativo, né? Que no Enem é opcional, mas em todos os outros textos dissertativos da vida é obrigatório ter título, né? Qual é o caminho até o título? Ó, vamos ver aí a nossa estradinha, o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, você vai pensar no seu texto, você vai planejar o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, o quarto, conteúdo de cada parágrafo, o que você vai escrever no seu texto. Aí, você deixa a primeira linha livre e vai escrever o seu texto inteiro. E o título é a última coisa a se fazer, apesar de ficar lá na primeira linha do texto. Por quê? Porque o título é o primeiro contato que o leitor tem com o seu texto. O título precisa ter relação com o conteúdo que está dentro do seu texto. Então, você precisa pegar alguma coisa que você colocou lá no seu primeiro parágrafo, ou que você colocou lá no seu último parágrafo, de preferência, né? E usar isso como título, ou fazer alguma relação entre isso e o seu título. Ele também pode ter alguma relação com um elemento externo, além de ter relação com o texto, né? Claro. Por exemplo, pode ter relação com uma comparação que você está fazendo do tema com algum elemento externo, ou com alguma característica em comum, né? A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouquinho. Seu título pode ser criativo, o que valoriza bastante o seu texto e pode até aumentar a sua nota, ou ele pode ser simples. Se na hora você não conseguir pensar em nada criativo, você pode recorrer à simplicidade para fazer o seu título. O título, geralmente, é uma frase nominal, sem verbo e sem ponto final, né? Eu não coloco ponto final no título. Agora, eu posso colocar o ponto de exclamação, eu posso colocar o ponto de interrogação, se o meu título for uma pergunta, ou se o meu título for uma exclamação, alguma coisa que eu queira, né? Dar essa entonação para o meu título. Mas, em geral, o título é uma frase nominal sem ponto final. Pode ter verbo nessa frase? Pode ter verbo. Geralmente não tem, né? O mais comum é não ter. Como que a gente faz um título criativo? Como que a gente usa criatividade no título? A gente pode pensar em brincadeiras com nomes de filmes, com nomes de livros ou com personagens de filmes e de livros que estão relacionados ao tema. Ou seja, se eu vou citar um filme durante a minha redação, eu posso usar o nome desse filme, ou algum personagem, ou alguma fala famosa desse filme, fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras, né, com esse nome de filme, por exemplo, ou com esse nome de livro, no meu título. Eu posso fazer trocadilhos não só com nomes de filmes e de livros, mas com palavras que combinam uma com a outra. Eu posso usar figuras de linguagem, a gente vai ver alguns exemplos nessa aula. Eu posso usar frases conhecidas de pessoas de destaque, eu posso brincar com isso, fazer alguma alteração, ou nenhuma alteração, se ela estiver próxima, ou se ela tiver relação com o meu tema. Se eu usar a frase da pessoa, tem que ser entre aspas. O título é curto, não pode ser muito comprido, né? Então, é alguma coisinha, tipo filo porque quilo, do Jango. Em geral, vai ser uma coisa curtinha. Lógico, se eu for citar uma frase comprida, ela vai ao longo do meu texto, no primeiro parágrafo, no último parágrafo, ou em algum momento dentro da minha redação. Beleza? Fazer brincadeiras com isso. Lembrete, o texto dissertativo não é uma notícia, não é uma reportagem, né, de jornal ou de internet. O texto dissertativo é um texto argumentativo em que eu vou defender uma opinião. Então, um artigo de opinião que a gente encontra lá em jornais e revistas, por exemplo, é um texto dissertativo. Então, cuidado para não colocar título igual de notícia de jornal, como se você estivesse noticiando um acontecimento. Não, não é isso. Então, vamos ver alguns exemplos de títulos em textos dissertativos. Vou pegar artigos de opinião aqui de jornais e revistas para a gente perceber como que a criatividade
foi colocada. Eu tenho aqui, por exemplo, O Homem é um Vírus, título de artigo de Flávio Domingues na revista Super Interessante. Eu tenho aqui uma metáfora, né? Estou igualando o homem a um vírus. Essa é uma frase verbal, né? Vejam lá, não é uma frase nominal, mas é uma frase curtinha. Então, igualei o homem ao vírus e, durante o texto, isso precisa ser justificado. Então, o homem está prejudicando o próprio homem de alguma forma? Então, por isso o homem é um vírus? Segundo exemplo, a inutilidade das leis. Então, quando eu falo para vocês de frase nominal, eu estou falando desse tipo de título, né? Isso é o que existe de mais comum em título, uma frase nominal, curtinha, sem nenhuma pontuação. Eu tenho aqui um paradoxo. As leis existem para ter uma utilidade, para serem utilizadas. Então, quando você fala em a inutilidade das leis, eu tenho aqui uma figura de linguagem, um paradoxo. Dentro da mesma coisa, eu tenho as ideias contrárias. Quando que eu posso usar, por exemplo, um título como a inutilidade das leis? Quando eu estiver falando de uma lei que não é cumprida, que não existe na prática. Então, fica aí uma ideia, né? Terceiro exemplo, templo é dinheiro. Artigo na revista Isto É. Eu tenho aí um trocadilho com um ditado popular, tempo é dinheiro, né? Então, templo é dinheiro, vai falar do ganho de dinheiro dentro de igrejas, por exemplo, ou de corrupção dentro da igreja. Beleza? Outros 3 exemplos aqui. Das Trevas à Luz, é um título de um artigo na revista que eu te retirei da revista Época. Aqui eu tenho uma antítese. Trevas e luz são elementos contrários, né? Então, quando eu estiver falando sobre uma prática, mesmo que seja atual, mas que parece muito antiga, que parece da Idade das Trevas, e o que a gente precisa fazer é trazer isso à luz, raciocinar, né, sobre isso ou confiar nos estudos atuais e etc. Eu posso usar esse título, Das Trevas à Luz, por exemplo, que é uma antítese, é um título criativo. Outro, tem uma metonímia, né? O Poder do Batom. Aqui, esse artigo, por exemplo, vai falar sobre o empoderamento feminino, né? O feminismo e etc. Então, o batom é um elemento feminino que eu utilizo para fazer referência à mulher, ao universo feminino. Então, o poder do batom. E o último exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tráfico, a Hidra de Lerna. Eu tenho aqui uma comparação. Durante o artigo, o Carlos Heitor Coni faz uma comparação do tráfico de drogas com a Hidra de Lerna, que é um monstro da mitologia grega, que tem muitas cabeças, uma delas é imortal, e o Hércules precisa matar esse monstro. Cada vez que ele corta uma cabeça, crescem 2 no lugar, né? Então, o tráfico e a dificuldade que se tem, que a polícia tem, de lutar contra isso, ou de acabar com isso, né? Parece que cada vez que você vence uma batalha contra o tráfico, crescem novas cabeças, né? O tráfico só cresce e só se fortalece no nosso país. Então, essa é a ideia de comparar o tráfico à Hidra de Lerna, personagem da mitologia grega. Beleza, pessoal? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de título para vocês irem tentando pensar sobre isso, né? Tentar pensar em títulos mais criativos para os textos de vocês. Vocês também podem, se não conseguirem chegar a um título criativo, vocês podem fazer título simples. Por exemplo, A Democracia. Ou título com pergunta: como lidar com a corrupção? Se você fizer um título com uma pergunta, ou se você fizer perguntas durante o seu primeiro parágrafo, você precisa necessariamente responder a essas perguntas, a não ser que sejam perguntas retóricas, né? Então, precisa ter uma coerência desse uso dentro do seu texto. E o último exemplo: dinheiro traz felicidade? Se o seu texto faz, por exemplo, uma reflexão sobre o dinheiro trazer felicidade ou não. Pessoal, o nosso tema dessa semana vai ser um tema abstrato, né? A gente já trabalhou com o tema de causa e consequência, a gente já trabalhou com um tema polêmico, agora a gente vai trabalhar com um tema abstrato. Eu coloquei lá para vocês, a busca da felicidade. Vocês podem trabalhar com hipóteses como dinheiro traz felicidade?
Amor traz felicidade? E você vai colocar essas hipóteses no seu primeiro parágrafo, trabalhar com cada uma delas e descartar, se vocês quiserem, cada uma delas. E no último parágrafo, não vai ter proposta de intervenção, porque esse não é um tema que seja uma situação, um problema, para alguém intervir e melhorar esse problema ou solucionar esse problema, né? Então, a ideia é que no último parágrafo vocês façam um fechamento. Por exemplo, que deve haver um equilíbrio entre os dois elementos que você pontuou durante o desenvolvimento, ou que não é nenhum dos dois e é um terceiro elemento que traz a felicidade, e aí você conclui com ele no último parágrafo, ou que é uma junção de todos esses, ou desses dois e de mais outros vários elementos, que vai trazer a felicidade, que é um conjunto de coisas. Ou você pode fechar dizendo que não existe uma receita para felicidade, percebe? Então, a ideia é vocês fazerem um fechamento desse texto sem proposta de intervenção, pensando que esse pode ser um texto que vai cair na VUNESP, na FUVEST, na UFMS ou em qualquer outro vestibular que não seja o Enem, beleza? Não se esqueçam de colocar título, bom texto e contem comigo para ajudar aí na organização. Um beijo, pessoal. Até mais.